Olá pessoal, a gente vai agora, nos vídeos anteriores nós fizemos uma implementação de um multicycle, de um RISC-V multiciclo. Eu vou dar uma leve recapitulada aqui, e aí hoje a gente vai fazer agora o controle desse multicycle. Então, o foco do material que a gente vai gravar nesse vídeo é como que a gente implementa esse controle. Mas só para a gente ter uma noção inicial e recapitular um pouco do vídeo anterior rapidamente, nós temos aqui o PC. O PC ele é a instrução, o endereço da instrução que a gente vai acessar, então ele fica no fundo aqui nesse registrador. Tá vendo? Nós temos os nossos registradores todos com clock aqui em cima, olha. Tá vendo? Todos os nossos registradores têm clock, tá? E aí nós temos agora aqui, ó, o PC. Dado esse endereço, ele é fornecido como endereço para a memória, que é lida uma instrução. Essa instrução é quebrada em bits, então a gente pega os registradores dela e guarda aqui, e aí a gente vai fazer a leitura dele no registrador A aqui, por exemplo, e no registrador B, e essa leitura, em certos casos, vai chegar diretamente aqui, se for uma instrução de dois registradores, e vai gerar uma operação da LU, vamos supor que seja uma soma, então aqui a gente vai ter A mais B como resultado, que vai ser guardado no LU_OUT, e o LU_OUT vai trazer um valor. Ali o out traz um valor que a gente grava no nosso RD aqui. Tá? Então essa é a ideia geral de um multicycle. A diferença em relação ao que a gente tinha visto antes é que eu tenho vários componentes aqui no meio do caminho que dependem de clock. Tá bom? Então como é que a gente faz agora para fazer esses aqui em cima? Nós precisamos fazer os sinais de controle. PC write para gravar o PC, ADR source, origem do endereço e por aí vai. O que a gente precisa fazer? A gente vai fazer o mesmo mecanismo que a gente fez no single cycle e a gente é capaz de gerar uma tabela para esses controles todos. A diferença agora é que esse mecanismo vai ter que variar, como o próprio nome diz, multicycle. Então nós precisamos de uma máquina de estados que vai controlar esses processadores em múltiplos ciclos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, só para trazer um pouco do nosso controle, a gente replica o que a gente fez no single cycle, mas agora a gente tem a noção de ciclo acontecendo, tá? Então, os componentes que estão aqui em cima são os mesmos componentes que a gente tinha lá embaixo. Então, nós temos ó, o PC Update, que vai gerar uma das entradas do PC Write. Nós temos o sinal de zero, que é a saída da LU. Nós temos o sinal de branch. Nós temos o PC Update, olha, que é esse aqui, tá vendo? Nós temos reg_write, main_write para gravar no banco de registradores, gravar na memória, e rwrite, instruction register write, vai gravar no banco de no registrador de instruções, result source 10, ALU source B, ALU source A, então são as origens dos resultados e do ALU A e B, immediate source, origem do imediato, e ADR source, origem do registrador de endereço. A máquina de estados também gera um LUOP que pega os campos do func3 e func7 e gera o LU control, aqui que vai aparecer o mais, o menos e tudo mais. Além disso, nós temos a questão do IMM source 0, que é como que a gente vai definir o imediato nosso, tá bom? Bom, um ponto então, como é que a gente faz isso daqui para frente? O decodificador de instruções é o mesmo que a gente já tinha feito antes, então toda aquela questão de bits para descobrir que instrução é essa é a mesma coisa que a gente já tinha feito antes. O que a gente precisa ver é como encontrar o tipo de imediato, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. O imediato, só para a gente relembrar, nós temos imediato aqui embaixo. Então nós estamos falando desse sinal aqui, e lá atrás, você deve lembrar que eu tinha uma tabela com 4 colunas e que com equações diferentes para os imediatos. É exatamente o que a gente tem que fazer aqui. Então, se o nosso upcode, certo, for 3, 35, 51 ou 99, a gente vai ter exatamente um certo resultado para cá. Então, no nosso caso específico, se o nosso upcode é 3, immediate source vai ser 0. Se o nosso upcode é 35, significa um store, nós vamos sair 0. Se o nosso upcode é 51, tanto faz, isso aqui é um don't care, tanto faz, porque o R-type não usa imediato. E se o nosso upcode é 99, nós vamos representar um branch equal, então vai aparecer como 1, 0. O que significa isso? Que a gente implementa isso aqui como case,
e esses valores estão ali. O case nosso tem essa entrada, essa, e essa daqui pode ser a default, junto com todos os outros, tá bom? Bom, então esse primeiro pedaço a gente já falou, agora a gente precisa começar a falar os demais componentes do nosso circuito, tá? Essa daqui é a máquina de estados principal. O que que é isso? Relembrando, máquina de estado, a gente tem que fazer diagrama, tem que passar de estados e tudo mais aqui, tá? Então é isso que a gente quer fazer dentro dessa main FSM. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é o que que nós queremos fazer no primeiro estado. O primeiro estado é o estado onde a gente busca a instrução da memória. É o que a gente quer fazer. O que que significa buscar uma instrução da memória? E está destacado aqui, olha, olha o caminho, né? Nós temos que pegar o PC, selecioná-lo corretamente, gerar o endereço, fornecer esse endereço para a memória, ler o valor que está na memória e guardar exatamente nesse enable aqui desse registrador, que é o registrador da instrução. Então, na prática, o que que significa isso? A gente precisa trazer os nossos sinais, né? Então, nós temos os nossos sinais aqui. Então, nós temos aqui, olha, para poder olhar, esse sinal precisa estar habilitado, que é o ADR source, e a gente precisa desse sinal main write, tá? E nós precisamos desse enable aqui, que é o ER write, tá bom? Nesse momento eu não vou botar o PC Write porque a gente vai fazer com ele depois, tá? Mas a gente vai trazer ele mais tarde aqui para o primeiro estágio. Bom, o que que aconteceu? A DR Source, esse primeiro, tem valor, está escrito aqui, ó, valor 0. Então tá lá. O próximo é ER Write, tem valor 1. Então a gente poderia até colocar aqui valor 1. E nós temos main write igual a 0. Tá bom? Nesse momento, nós somos obrigados a gerar esses registradores aqui todos, tá? Então a gente tem que lembrar que a cada ciclo nós devemos gerar todos os registradores, todos os sinais de controle para todo o processador. O que que a gente vai fazer nesse caso? Nesse caso aqui, esses valores que não são tão relevantes aqui, eu não vou desenhar no diagrama aqui no livro, mas eles precisam claramente aparecer no Verilog. Observa que a maior parte deles aqui está como XXX. O que que não está como XXX? O nosso read-write. Por quê? Porque eu não quero gravar no registrador nesse momento, né? Próximo estágio, S1 decode. O que que vai acontecer? Eu já tenho a instrução aqui, a gente sabe que tem que passar por alguns canais, certo? E a gente precisa montar essa nossa saída. A gente vai fazer até aqui o nosso sinal, o nosso valor, tá bom? O que que significa para a gente? Significa que nós temos esse sinal, immediate source, nós temos o read-write de novo, está aqui, certo? E nós não temos esse sinal aqui e esse. A gente poderia ter IDU source A, IDU source B. Por que que nós não temos ele aqui? Porque a gente vai precisar deles logo depois, no próximo ciclo, tá? Então não adianta muito a gente fazer nesse momento aqui, tá bom? Quais são os valores? Então a gente vai pegar aqui, ó, mais valores, ó. Eu estou pegando onde tem os zeros. O que que significa esses zeros? Tá vendo? Eu não tenho enable, eu não gravo PC, tá vendo? Eu não vou gravar no banco de registradores. Tudo bem? Então a gente está pegando os zeros aqui justamente para definir esse como o estágio que decodifica as instruções e como a gente consegue colocá-lo aqui para operar, tá bom? Próximo estado, agora a gente precisa fazer a conta. Então, na hora que a gente tem esse sinal, a gente precisa ser capaz de fazer essa conta. Vamos supor que a gente queira fazer um endereço, né? Então eu quero somar esse imediato com o registrador A. Então o que que ele está falando? Olha aqui, olha. Eu tenho o ALU source A, que é essa ALU aqui, ALU source A. Ele vai selecionar essa entrada aqui de baixo. Então ele vai selecionar 0. ALU source B, 1, porque ele quer pegar essa entrada do meio, tá? E a ALU OP, uma soma, eu quero fazer uma soma aqui. A gente vai seguir a mesma codificação que a gente seguiu no capítulo passado. Vocês não precisam vocês não precisam decorar a decodificação, mas vocês precisam ter consciência de que existe uma decodificação. Na hora que você vai projetar isso em Verilog, você monta a tabela como Verilog e deixa para a ferramenta de síntese aproveitar isso para você, tá bom?
O próximo ciclo nosso é para a gente fazer uma leitura da memória. Fazer uma leitura da memória, a gente precisa de pegar a origem com 0 e o ADR-SRC com o valor 1. Então, só para pegar aqui, origem da memória, tá? O que significa? Qual sinal que é esse? Result source. O que é result source? Esse aqui de cima. O que ele vai fazer? Ele pega o valor 1, 0. O que significa isso? Ele está pegando exatamente o valor que a gente pegou da memória, tá? Qual a próxima coisa? ADR source igual a 1. ADR source, cadê? Address source, então nós temos esse valor, tá? E agora a gente precisa do nosso ADR source, que é este aqui, que vai chegar do lado de cá, né? Que vem aqui, ó. ADR source igual a 1 pra gente, tá vendo? E se ele é 1, significa que a gente está querendo trazer esse valor aqui, ó, diretamente para a memória, tá bom? Então, estou trabalhando com um dado aqui, nesse caso aqui, a gente está lendo da memória, então o valor que está sendo lido da memória vai aparecer aqui no próximo ciclo. Na hora que ele aparece ali no próximo ciclo, o que a gente faz? A gente tem ele aqui, né? No próximo ciclo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor da memória, result source igual a 1, e regwrite, vai mandar gravar. Então, result source igual a 1, cadê o result source igual a 1? Certo? Result source igual a 1, 1, 0, 1, 0, 1, que é exatamente o dado que a gente deu da memória. E aí a gente vem e faz ele e traz ele para cá. Na hora que a gente traz ele para cá, a gente também manda gravar no banco de registradores. Vai ser 1. Aqui está 0, que é do ciclo anterior, tá? Então a gente tem, na realidade, aqui que está a nossa resposta. Então estão todos os sinais, tá vendo? Onde o regwrite igual a 1, aqui como nosso resultado. Tudo bem? Ok? Então agora só uma coisa que está faltando é que a gente precisa atualizar, certo? A gente precisa atualizar os outros sinais de controle que a gente não definiu lá. Então, em especial, no estado de FET, o LU source A, B, o LU OP, o result source e o PC update, a gente vai trazer aqui, vai discutir nesse exato momento. O que nós estamos fazendo? Eu vou voltar aqui no circuito, tá? Para a gente ver um pedacinho ali. O que está acontecendo? O LU source igual a 00. 00 é o PC que está vindo aqui. A LU source B igual a 10. O que ele está fazendo? Ele está pegando aqui mais 4. Então ele está fazendo PC e 4 para fazer PC mais 4. Porque você pode ver que a LUOP é igual a 00. E o result source, origem do resultado, vai para onde? Para onde a gente vai ter esse valor, né? Result source. A gente quer fazer a nossa escolha, né, de saída da LU. Se a gente olhar 00, então a gente vai pegar aqui a nossa saída da LU, que vai ter PC mais 4, e vamos levá-la embora. Então a gente quer levá-la aqui, tá? Esse aqui é o jeito da gente atualizar o PC. PC Update, tá? Então, nesse cenário aqui, o que a gente está falando? A gente precisa recalcular o PC, e a gente vai recalcular o PC no momento onde ele pode ser recalculado usando a LU, porque o circuito não está usando a LU nesse momento. Então a gente tem um multiciclo, a gente tem 5 ciclos ali, e no primeiro ciclo a gente sabe que a gente está lendo a instrução da memória, está tentando decodificar, então a gente não é capaz de fazer uma operação aritmética. Essa operação aritmética tem a LU lá, o que a gente faz então é levar as operações aritméticas para a LU do processador, tá bom? Ok? Bom, aí só para trazer um pouco mais da máquina de estado, só para trazer a ideia geral para vocês. Então o FET aqui ficou mais claro, e aí ele tem os outros estados, S1, S2, S3, S4, tá? É isso que está acontecendo aqui nesse breve momento aqui para vocês. A meta de vocês vai ser construir essa máquina de estado muito em breve, tá? Então, a gente vai trabalhar com vocês também, tá bom? Bom, o que nós temos agora? Nós vamos trazer de novo o FET agora revisitado,
e a gente precisa trazer os sinais de controle além do primeiro. Então a gente já trouxe aqui, olha, esses sinais, né, que eu já tinha falado para você, além da gente trazer o IR Write, que está fazendo exatamente a escrita no Instruction Register, tá? E o Add Source também, tá? Ok? Então, o que que a gente faz agora? A gente pega isso aqui e eu vou colocar para vocês como atividade montar os componentes do DataPath e começar a fazer essa ligação para que vocês tenham um processador que seja capaz de executar algum trecho de código, tá bom? Ok, pessoal? Então a gente fecha por aqui a máquina de estados do processador multiciclo. Até mais então. Tchau, tchau.